Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento de sua ascensão, ninguém lhe disputou o cetro. Foi proclamada a rainha dos salões. Tornou-se a deusa dos bailes, a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade. Era rica e formosa, duas opulências que se realçam como a flor em vaso de alabastro. Dois esplendores que se refletem como o raio de sol no prisma do diamante. Essa é a introdução da obra Senhora do José de Alencar, obra que eu vou resenhar para vocês hoje. Então, se você já é inscrito no canal, o meu muito obrigada, já vai deixando seu like e compartilhando muito com seus amigos. E se você for novo por aqui, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo. Se inscreva e ative as notificações, assim você não perde nenhum vídeo. Então, bora pra vinheta? Bom, pessoal, então antes de tudo, eu quero iniciar aí contando um pouco da história do José de Alencar para vocês. Então vamos lá? José de Alencar foi um romancista, dramaturgo, jornalista, advogado e político brasileiro. Foi um dos maiores representantes da corrente literária indianista, o principal romancista brasileiro da fase romântica. Destacou-se na carreira literária com a publicação do romance O Guarani, em forma de folhetim, no Diário do Rio de Janeiro, que alcançou enorme sucesso e serviu de inspiração ao músico Carlos Gomes, que compôs a ópera O Guarani. Foi escolhido por Machado de Assis para patrono da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras. José Martiniano de Alencar Júnior nasceu no sítio Alagadiço Novo, Messejana, no Ceará, no dia 1 de maio de 1829. É filho de José Martiniano de Alencar, senador do Império, e de Ana Josefina. Em 1838, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro. Chegando em Salvador, tomou um navio e seguem para a capital do Império. Com 10 anos, José de Alencar ingressou no Colégio de Instrução Elementar. Durante a noite, presenciava os encontros políticos de seu pai. Em sua casa, tramou-se a maioridade de Dom Pedro II, decretada em 1840. Com 14 anos, José de Alencar foi para São Paulo, onde terminou o secundário e ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Em 1844, ao ver o sucesso do livro A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, resolve que será escritor de romances. Entrega-se à leitura dos autores mais influentes da época, como Alexandre Dumas, Balzac, Byron, entre outros. E em 1847, com 18 anos, inicia seu primeiro romance, Os Contrabandistas, que ficou inacabado. Em 1848, foi para Pernambuco, onde continuou seu curso na Faculdade de Direito de Olinda, concluído em 1851. De volta a São Paulo, leva o esboço de dois romances históricos, Alma de Lázaro e O Ermitão da Glória, que só seriam publicados no fim da vida. Trabalhou como advogado, jornalista e também teve uma vida política bem conturbada. E mesmo no auge da carreira política, José de Alencar não abandonou a literatura. Em 1864, ele casou-se com Georgina, com quem teve 4 filhos, entre eles Mário Alencar, que seguiria a carreira de letras do pai. Viu suas obras atacadas por jornalistas e críticos que faziam campanha sistemática contra o romancista. José de Alencar faleceu no Rio de Janeiro no dia 12 de dezembro de 1877, aos 48 anos, vítima da tuberculose. Como romancista, José de Alencar escreveu uma variedade de obras em diversos gêneros e deixou romances indianistas, históricos, regionalistas e urbanos. As suas principais obras são A Viuvinha, de 1860, Lucila, de 1862, Diva, de 1864, Iracema, de 1865, O Tronco do Ipê, 1871, Tio, 1872. Olha que legal! Vocês puderam ver aí também que a obra O Guarani
né? Uma das primeiras obras dele foi adaptada aí para uma ópera. Lindíssima ópera, pessoal. Eu vou deixar nos cards aqui na descrição um link de uma versão que eu encontrei aqui no YouTube mesmo, e para vocês verem. A orquestra sinfônica é belíssima. Assistam pelo menos os 10 primeiros minutinhos, que vale super a pena. É muito linda, é emocionante. E né, essa versão que eu encontrei, os artistas, né, os cantores, eles narram a história do Guarani de uma forma belíssima, e realmente vale super a pena, gente. Se você curte, se você dê uma chance aí, dê uma oportunidade para esse estilo, realmente é bem legal essa narrativa aí em forma de ópera. Sem falar na orquestra, que é lindíssima, e no coral lírico, que também é fantástico, tá? Então vamos começar a nossa resenha do dia, pessoal. Para resumir para vocês, dar uma introduzida, Senhora, do José de Alencar, foi escrito em 1875 e foi uma das últimas obras que ele escreveu e publicou, tá? E nós temos aí como tema principal aí desse romance, né, o casamento por interesse, tá? E a gente tem, eu vou focar aqui em dois personagens, tá? Em duas personagens principais, que é a Aurélia Camargo e o Fernando Seixas, que toda a história, toda a trama é baseada neles. Existem os personagens secundários, né? Mas eu vou dar foco para esses dois, porque realmente é com esses dois que o bicho pega, né? Então eu vou dar uma atenção especial para eles. Vou mencionar mais alguns personagens que a gente tem aqui, mas a atenção especial eu vou dar para eles, tá bom? Também vou contar para vocês que essa obra ela é dividida em 4 partes, tá bom? A primeira parte se chama O Preço, a segunda se chama Quitação, a terceira se chama Posse, e a última parte, a quarta e última parte, se chama Resgate, tá? Então, como que começa a história aí da Aurélia Camargo e Fernando Seixas? Bom, a gente começa a história, então, com esse pedacinho que eu li pra vocês no começo do vídeo. Então, José de Alencar, o autor aí, ele enobrece, ele enaltece, ele deixa explícito que Aurélia Camargo é a deusa, é a rainha dos salões. Ele usa dessas palavras todas rebuscadas, porque esse é o estilo dele, né? Palavras rebuscadas para dizer uma coisa simples, ele enche, ele floresce, ele fala de um jeito todo. Inclusive, muita gente acha ele cansativo por conta disso, né? Porque ele enche de coisa para falar um negocinho simples, ele um parágrafo desse tamanho para falar isso, né? Então é mais ou menos isso. Mas, pessoal, é o estilo da época mesmo e realmente não tem nem como comparar com o contemporâneo de hoje em dia. Então, contemporâneo de hoje em dia, pleonasmo, olha só que legal. Bom, então, o começo aí da nossa obra é nessa primeira parte, o preço, tá? O que acontece nessa primeira parte? A gente tem, né, a história, então, da Aurélia Camargo, que é uma menina aí, né, 18 anos, acabou de fazer, e enriqueceu, assim, da noite pro dia, porque até então ela não tinha nada, né, então, enfim, pobrezinha e órfã, né, porque perdeu o pai, perdeu a mãe e perdeu o avô que tinha acabado de conhecer, né, enfim, e ela, né, herdou a fortuna do avô, né, o pai do pai dela, né, que então ela, além de aproximadamente aí 1000 contos de réis, que na época era, um conto de réis já era dinheiro, imagine 1000, né? Então ela enriqueceu realmente, ela ficou milionária, sem falar nas propriedades, né? Que o avô deixou para ela, tudo, ele deixou tudo, ela era herdeira universal dele, né? E aí ela começou, né? Ela enriqueceu da noite pro dia, ela nunca, né, tinha tido quase nada, vivia sempre ali no limite, então ela, né, quis aproveitar, né, da vida. E uma das primeiras coisas que ela quis fazer era se vingar de um amor do passado que tinha traído ela,
né? Tô dando spoiler já, mas enfim, nós estamos falando sim do Fernando Seixas, tá bom? E aí, o que ela faz? Ela pede pro tio Lemos, que é o tutor dela, tio Lemos, irmão da mãe dela também, um trambiqueiro de mão cheia aí, que inclusive, né, ela tem cartas aí na manga contra ele, que se ele fizer qualquer coisinha assim fora da curva, ela tem provas contra ele e para ferrar com ele, então ela tem eles nas mãos. Se ele não fizer o que ela tá mandando, o que ela pedir, mesmo que seja contra gosto dele, ela tem as provas para incriminar ele de umas coisas que ele fez de errado, né, no passado e que ela sabe. Então, ele tem que meio que, né, ele é obrigado com essa chantagem, ele é obrigado a fazer tudo que ela pede, né? Ele, como tutor dela, tem todos os, né, ele que coordena tudo, mas é ela que manda, né? Em outras palavras, manda nele. Tá, aí o que ela pede pro tio Lemos? Pede que ele vá conversar com o Fernando Seixas e ofereça um casamento, ofereça um dote para ele se casar. Só que com uma condição. O tio Lemos não pode contar pro Fernando Seixas que ele vai se casar com a Aurélia Camargo. Ele tem que, né, propor ali a oferta pro Fernando Seixas, falando, olha, você vai casar 100 contos de réis, é o seu dote, mas até o dia do casamento você não vai saber com quem você vai casar, tá bom? Beleza, show de bola, fechou. Aí, depois de, né, alguns encontros e tal, Fernando Seixas aceita, né, assina a papelada tudo lá, aceita. E aí, passa o dia, chega o dia do casamento, Fernando Seixas tá todo empolgado, falando, meu Deus, com quem que eu vou casar, né? Aí tá, chega lá, quem que é? É a Aurélia. E ele olha e ele reconhece, claro, o grande amor ali da vida dele, tá? E aí ele acha que ele se deu bem. Ele acha que ele se deu bem. Puxa vida, é a Aurélia, como assim? Só que o que acontece? No meio do casamento acontece uma coisa meio estranha, né? Ela vai pro escritório, assina os papéis, assim, com aquele ar meio de mistério e tal. Volta pra festa, a festa já tá quase no fim, né? E tudo. Aí finalizou ali, acabou, todo mundo foi embora. Subiu os dois pro quarto, né? Noite de núpcias, claro, né? Fernando Seixas pensa assim, bom, é hoje, né? É hoje. Aí, o que que acontece? A Aurélia não quer nada com ele. A Aurélia chega pra ele e fala, te comprei. Comprei você. Inclusive, vou até ler um trechinho aqui. Ela fala o seguinte. Ela fala assim. Vendido. Não tem outro nome. Sou rica. Muito rica. Sou milionária. Precisava de um marido. Traste indispensável às mulheres honestas. O senhor estava no mercado. Comprei-o. Custou-me 100 contos de réis. Foi barato. Não se fez valer. Eu daria o dobro, o triplo, toda a minha riqueza por esse momento. E ela falava isso com a boca cheia, sabe, assim, né, superioridade e tal, porque ela tinha comprado ele, né, ela tinha comprado. Aí ele fica chocado, porque como assim, meu Deus do céu, me comprou e tal. Então eles começam a esse debate acalorado aí, e acaba que cada um vai para um quarto, porque são 2 quartos, né? E divide só uma saletinha onde eles vira e mexe se encontram para trocar uma ideia, entendeu? E aí ele, né, fica estupefato aí com essa situação toda e se desenrola, né? Aí a gente vai para a segunda parte, que é a quitação. Nessa segunda parte, então, do livro, a gente volta um pouco, né, no tempo e conta como é que foi, né, que eles se conheceram, como foi, o que que aconteceu então, por que a Aurélia tá fazendo isso com ele agora, tá querendo se vingar e tudo mais. Então, nessa segunda parte, então, a gente vê que a Aurélia sempre foi de uma família muito humilde, a mãe costureira,
se casou com o pai, né, o Pedro Camargo, que era de posses, né, porque o pai do Pedro Camargo, né, deixou toda essa fortuna para ela, então ele era, só que qual que foi o problema? A família da Emília Camargo, né, mãe da Aurélia, não aceitou a união, né, ela falou, ela convidou, né, e tal, vou casar, assim, assim, só que ninguém botava fé que ela ia se casar com um homem, né, cheio da grana. Então, não botaram fé, falaram é amante, então naquela época, claro, tinha que ser tudo certinho, certinho, só que ninguém botava fé. E aí eles casaram, aí mesmo assim, sem convidado, sem ninguém saber mesmo e tal, e foi isso. Só que o pai do Pedro nunca tinha ficado sabendo, porque eles brigavam muito, sabe, o Pedro e o pai. E aí, tipo, o Pedro, sempre que o Pedro ia querer contar sobre o casamento e tal, acontecia alguma coisa e eles se desentendiam. E aí, né, fatalmente o Pedro veio a falecer após uma briga dos dois, né? Os dois brigaram e tal, e ele estava indo encontrar com a Emília e a filha, e aí no caminho ele, né, acabou falecendo. E aí né, o pai dele acabou descobrindo, né, essa esposa dele e a neta. Então, como ele já estava nas últimas também, né, ele acabou deixando tudo para Aurélia. E pouco tempo depois que o pai dela faleceu, a mãe também faleceu. Então ela ficou sozinha, sem dinheiro e sem o Fernando. Porque o que aconteceu? Eles se conheceram, né? Porque no início aí dessa segunda parte a gente vê que a mãe da Aurélia já estava meio debilitada, já estava pensando que já não ia durar muito tempo. Então ela pensou assim, bom, eu tenho que casar minha filha, eu tenho que conseguir um bom partido para minha filha para ela poder ficar de boas, né, tranquilinha. Aí, quando eu for embora, né, quando eu morrer, aí ela falava, fica na janela, que ficar na janela é bom. Vai passar os caras lá, né, e tal. Em outras palavras, né? Então. Aí, tá, muito meio contra gosto ela foi, porque ela não era muito dessas, né? Mas ela foi. E aí, numa dessas dias, o Fernando passou, se encantou com ela, linda, linda, linda. E aí ele falou, bom, eu vou chegar nela, né? Jogar um chaveco nela, quem sabe, né? Dá certo. E deu certo, né? Só que o que acontece? A Aurélia, toda meiga, toda doce, toda, né? E aí o Fernando Seixas, todo cavalheiro, né? Aquele bom vivan que ele era, porque Fernando Seixas era assim, né? Ele também não tinha dinheiro, não, ele era pobretão. Só que quando saía da porta de casa para fora, ele sustentava um ar, sustentava uma coisa que ele não era, que a condição não condizia com a condição financeira dele. Então, tipo, dentro de casa ele tinha tudo do mais simples, porque não tinha condição financeira para arcar, mas da porta da casa para fora, ele era o bom vivan, ele, né, maioral, todo mundo, né, e tal. E Fernando Seixas, também órfão de pai, né, tinha duas irmãs e uma mãe. E para ele, e para essas, né, para as irmãs e para a mãe, ele era o cara, ele era o homem da casa, o responsável, o trabalhador, o que, entendeu? Só que o que elas não sabiam e que ele, né, com toda essa coisa dele né, de se achar, né, ele acabou torrando todo o dinheiro da família, aquele dinheirinho que o pai tinha deixado, né, né, aquela quantia que ele tinha deixado para guardar, né, para ter umas guardadinha ali, né, e ele acabou gastando tudo. E só que ele não podia falar isso para a mãe e para as irmãs dele, né? E aí acabou acontecendo alguns problemas, né, financeiros com a casa. A irmã precisava de um dote, porque naquela época as famílias, né, com mulheres, elas tinham que pagar, né, para as mulheres casar. E ele, como é que ele ia pagar o dote da irmã dele? A irmã dele precisava casar, senão ele ia se desonrar, né, e tal. E assim, o Fernando começou a ficar muito
preocupado com a situação toda, e ele já tinha prometido para Aurélia, né, naquelas trocas, juras de amor e tal, amor eterno e tal, vamos casar, já tinha até conversado com a mãe tinha gostado dele, e aí aconteceu tudo isso, problema com a casa, com dívida, a irmã precisava do dote, tipo, pra ontem. Ele falou, o que eu vou fazer? Não tem dinheiro, não posso contar, que eu gastei tudo com jogatina, com vida, assim. Aí ele pegou e falou, meu Deus, e agora? Aí tem a Adelaide Amaral, que na época, né, no caso ali, nessa situação, era, né, de uma situação super boa, financeiramente falando, e ela sugeriu aí fazer um adiantamento se ele ficasse noiva dele e casasse com ele, né? Aí tá. Aí ele acabou cedendo, falou, não, vou ter que fazer isso, né? Porque não tem outro jeito. Só que aí ele teve que dar um pé na bunda da Aurélia, né? Dispensar ela, e ela ficou realmente chateada, hashtag desapontada e mal pra caramba, e foi pesado pra ela. E tipo, e logo em seguida, tipo, a mãe faleceu, aí o avô que ela tinha acabado de conhecer faleceu, e ela falou, meu Deus do céu, eu vou morrer também. Só que aí, o destino, que é super legal, e de fato foi super legal com ela, né, porque ficou bilionária do dia pra noite. Aí, nesse meio tempo, onde que ela ficou bilionária, só que ela tava na fossa bilionária, eu acho que da fossa bilionária não é tão ruim assim, né, se a gente for para pensar. Mas enfim, ela, por conta desse probleminha dela com o Fernando, né, dessa traição aí, porque ela descobriu tudo, ela falou, ela me deixou por causa de dinheiro, certo? Só que aí nesse tempo ele não sabia, né? Ele não ficou sabendo que ela ficou bilionária, porque quando isso aconteceu ele estava em Recife. Ele fez uma viagem para poder estudar, para poder espairecer e tal. E aí quando ele voltou, daí ela já tava com dinheiro, já tava e assim, e aí foi nesse tempo, né? Foi nesse período aí que tipo ela tramou toda essa vingança contra ele, né? Ela arquitetou tudo na cabecinha dela, falou, não, vou fazer isso, vou só esperar ele chegar, e foi. Ele voltou de Recife, daí ela fez tudo o que ela fez na primeira parte do livro, pediu ajuda pro tio Lemos, para ele fazer todo o esquema lá com ele, tal. Então, a gente tem aí as duas primeiras partes do livro, meio que uma explicação. Então, a primeira parte já começa a vingança, né? Ela já começa se vingando aí, propondo o casamento. E aí, na segunda parte, que é a quitação, explica a vida dela e, enfim, o que aconteceu para chegar a esse ponto. Na terceira parte, aí a gente tem a posse. Então, nessa terceira parte, a gente tem toda a humilhação que a Aurélia fez o Fernando passar, né? Porque ela deixou bem claro, né? Lá na primeira parte, no finalzinho da primeira parte, que, né, que depois do casamento e tal, ela deixou bem claro que eles tinham que manter as aparências de um casal feliz, né? Mas que não ia acontecer nada. E que, né, ela tinha comprado ele era propriedade dela, como né, um objeto, que naquela época era o contrário, né? O homem casava, a mulher era objeto, mas não, como ela tinha muito dinheiro e ela tinha comprado ele era objeto dela, né? Então, ela fazia questão de deixar isso bem claro para ele, e ele ficava passadésimo com essa situação, muito puto mesmo com essa situação. E aí ela realmente fez ele de gato e sapato, humilhou ele, fez muita coisa mesmo. Tem uma parte aqui que eu vou ler para vocês, da terceira parte mesmo, né, da posse, que ele fala assim: a senhora comprou um marido, tem, pois, o direito de exigir dele o respeito, a fidelidade, a convivência, todas as atenções e homenagens que um homem deve à sua esposa, até hoje.
Aí ela fala um pouquinho após isso, ela fala assim: ó, ninguém o sabe melhor do que eu, que espécie de amor é esse, que se usa na sociedade e que se compra e vende por uma transação mercantil chamada casamento. O outro, aquele que eu sonhei outrora, esse bem sei que não o dá todo o ouro do mundo. Por ele, por um dia, por uma hora dessa bem-aventurança, sacrificaria não só riqueza, que nada vale, porém minha vida e creio que minha alma. Gente, nessa terceira parte, na posse, além de toda a humilhação, além de todas as questões, né, as situações que acontecem ali, de orgulho ferido e tal, um orgulho daqui, outro orgulho daqui, e aqui essa briga, porque a gente vê ali uma, né, eles se pegando ali de alguma forma nas palavras, né, eles trocavam assim essa coisa, e nesse momento a gente já começa a perceber que o amor ainda existe, mas por causa de todo esse orgulho, todo esse sentimento, toda essa dor, né, essa ferida aberta que ainda tá, eles não conseguem, sabe? Tipo, demonstra, mas não demonstra. É um negócio complicado. É novela. Inclusive, é uma obra que já foi adaptada várias vezes em novela, filme e tudo mais. Mas assim, e aí, no finalzinho dessa terceira parte, a gente já começa a ver que Fernando tá tomando jeito na vida. Pelo menos tudo isso tá fazendo ele amadurecer, evoluir. Porque antes a gente via que ele não prestava, né? Porque que homem que faz um negócio desse, né? Gasta todo o dinheiro da família sem responsabilidade, sem pensar no futuro, né? Ainda mais naquela época, as coisas não eram tão, assim, ainda não são fáceis, mas tipo, não tinha as facilidades que a gente tem hoje. Se a gente precisa de um dinheiro, a gente tem onde recorrer, ainda que com os juros assim e tudo mais, mas a gente tem onde recorrer. E naquela época não era tão simples. Então, se ele tinha ali uma quantia que o pai deixou para poder ser um alento ali e tal, ele torra tudo com jogo, com bebida, com mulher, entendeu? Então assim, ele não prestava muito. E ele conheceu a Aurélia, ele já começou a pensar, não, eu vou casar com ela, a gente vai, né, eu vou trabalhar duro e tal. Só que aí aconteceu as consequências, né, das más escolhas, né, das más coisas que ele fez, foi que ele precisava de dinheiro para ontem, ele não tinha, então ele teve que fazer tudo que ele fez. Então ele começa a pôr a mão na consciência, ele começa a amadurecer, ele começa a evoluir e começa a, né, de fato, a pensar, não, eu preciso dar um jeito, dar um rumo pra minha vida, né? E aí, na última parte, né, na última parte do livro, O Resgate, a gente tem aí bem explícito, bem evidente que tanto ele, né, tanto Fernando Seixas quanto a Aurélia Camargo, eles começam a perceber muitas coisas, né? E Fernando, inclusive, ele já, né, ao decorrer aí do enredo aí, né, da evolução da história, ele começou a pensar numa maneira de ele se livrar disso, dessa humilhação toda. Então ele falou, não, eu preciso me divorciar, eu vou pedir o divórcio, mas para isso eu preciso juntar o dinheiro que me foi pago para, né, devolver. Então se foi 100 contos de réis, eu tenho que juntar 100 contos de réis. Então ele trabalhou duro, horas, tipo, dias, e juntando dinheiro. E ele também conseguiu resgatar um investimento antigo que ele tinha, que deu uma boa quantia, juntando com os vencimentos do trabalho, juntando tudo, ele conseguiu ao longo de quase um ano, né, que foi o tempo que eles se, né, casaram ali, conseguiu juntar essa quantia e falou, vou devolver tudo para a Aurélia e me livrar, e pedir o divórcio. E chegou aí bem no finalzinho aí da nossa narrativa
o Fernando chega pra ela e diz que é o divórcio, ele paga, né? Ele fala, devolvi todo o dinheiro aqui e tal. E aí a Aurélia fala o seguinte, ele entrega tudo pra ela, né, o dinheiro, e ela fala assim, este dinheiro é abençoado. Diz o Senhor que ele o regenerou e acaba de o restituir muito a propósito para realizar um pensamento de caridade e servir a outra regeneração. Aí ela abre a gaveta, guarda todo o dinheiro lá e tal. Aí, quando eles estão se despedindo, né, porque ele fala que vai deixar, né, que é o divórcio, tal, tá pago, resolveu, acabou. Aí ela pega e se ajoelha diante dele e pede que ele fique, que ela ama ele, suplica, ela, né, e tal. E aí ele pega e fala assim: aquela que te humilhou, aqui a tens abatida, no mesmo lugar onde ultrajou-te nas iras da sua paixão. Aqui a tens implorando o seu perdão e feliz porque te adora, como o Senhor de sua alma. Aí ele pega e fala: não, Aurélia, tua riqueza separou-nos para sempre. E ela diz assim: espera aí. E vai e pega um papel. Lembra lá no começo que eu falei que no meio do casamento ela foi assinar os papéis? Então, ela foi buscar esse papel que ela tinha guardado as 7 chaves. Que era o que, gente? O testamento dela. Ela fala assim: eu o escrevi logo depois do nosso casamento. Pensei que morresse naquela noite. Então, o Fernando percebe aí que a Aurélia sempre, verdadeiramente, ela o amava, porque ela falou assim, que se ela morresse, por qualquer, né, enfim, tudo iria para ele, entendeu? E aí ele percebe o verdadeiro amor dela por ele, e aí os dois, né, meio que paga, né, ela menciona, fala, aqueles dois eram os estranhos, o que vale é o agora, né? Vamos apagar tudo, vamos começar de agora, porque aqueles dois eram estranhos que estavam magoados, que estavam feridos. Então agora, nesse momento, a partir, né, dessa devolução do dinheiro, né? Todas essas atitudes que ele estava fazendo, né? Ele falou bonito e tal, devolveu o dinheiro, e fala, papapá. Então ela percebeu ali a mudança bacana que ele teve e ela também largou de orgulho e falou para ele, se ajoelhou e tal, pediu perdão e falou para ele, né, que tinha feito esse testamento e mostrou para ele. E nesse momento, então, o Fernando percebeu de fato aí que o amor era real, o amor era de verdade e não tinha realmente maneiras de eles ficarem separados, porque eles se amavam de verdade. Então é isso, gente. E a obra termina com o seguinte: as cortinas cerraram-se e as auras da noite, acariciando o seio das flores, cantavam um hino misterioso do santo amor conjugal. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma história muito bonita, mostra aí a força, mas também mostra assim quanto a gente, por nós estarmos machucados por alguma coisa que aconteceu com a gente, pode interferir, né, na nossa vida, né? Porque você vê que a Aurélia, com tudo que aconteceu com ela, né, com as perdas que ela teve, ok que ela teve aí né, uma sorte aí grande na vida, mas ainda assim ela precisava se vingar para se sentir, né, importante, enfim, ela precisava humilhar, ela precisava fazer tudo que ela fez, mas de alguma forma a gente vê que surtiu efeito, que foi bom, mas que no fundo ela fez tudo o que ela fez, mas ela deixou um testamento com tudo para ele, ou seja, independente de qualquer coisa, né, de qualquer vingança e tal, ela deixou o dinheiro para ele, ela ia deixar tudo para ele, né? Então ela não pensou, né? Ela só era sempre o amor que prevalecia para ela. Só que ela não queria dar o braço a torcer em momento nenhum. Só agora no final da história, quando tava quase tudo pra, né? Ele estava decidido que ele ia pedir o divórcio, que ele não queria mais saber dela.
né? Mesmo ainda amando, mas ele não queria mais passar por aquilo. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não mencionei outros, né, igual eu falei, outros personagens, porque eu quis dar foco aqui pro casal principal. Mas, se vocês tiverem qualquer dúvida e qualquer curiosidade, é só ler essa obra. Eu vou deixar aqui também um link para vocês comprarem lá na Amazon, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Leiam essa obra, que ela vale super a pena, tá bom? Uma história muito bonita. E é óbvio que vocês vão ter muito mais detalhes, muito mais riqueza de detalhes se vocês lerem, tá bom? Essa versão aqui que eu tenho, que é da editora Ática, da série Bom Livro, ela tem rodapé. Eu gosto bastante dessas edições com rodapé, porque tem palavras, né, antigas, e aí tá aqui bem explicadinha, bem legal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, até a próxima resenha. Eu espero você. Deixa aqui nos comentários que livro que você quer que eu resenhe. Se eu não tiver lido, eu corro atrás pra ler, tá bom? Beijo grande, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!